E o Felipe Bastos esteve aqui na semana passada e ele falou uma parada que eu concordo muito. Não, o Souza falou e ele meio que replicou depois. O Vascaíno tem uma coisa com o Vasco que a gente é empolgadão, né? E fala um pouco, cara, mais desse... Você falou que não ia chorar, eu acho que ele vai chorar agora. Fala um pouco mais dessa tua relação com o clube, essa revolta que dá dentro de você. Porque, Ed, eu sou de uma geração, e eu não tô aqui muito pra falar porque o convidado é você, mas eu vou me dar essa licença poética aqui agora. Eu acho que a gente está diante da maior geração de vascaínos e eu vou explicar o meu ponto de vista. A tua geração, quando você era moleque, viu Roberto, Giovanni, aquela turma toda, e os outros pra trás, e a galera um pouquinho mais velha que eu, cara, vocês viveram o filé do Vasco. A minha geração, eu ainda consegui viver a Copa do Brasil. Tem uma galera que nem isso. A gente só viveu desgraça, cara. O Fui Clear, ele fala uma coisa que eu acho muito inteligente quando ele veio aqui, e ele repetiu na última passagem que ele teve aqui. Se você chega lá em 2000, quando tu tava lá rebolando, fazendo o Diabo 4, fala assim, nos próximos 20 anos aí, o Vasco aí, que ganhou 2 brasileiros agora, ganhou a Mercosul, fez 2 final de Mundial, esse time aí não vai ganhar mais merda nenhuma, vai cair 4 vezes e vai jogar a Série B 5. O cara ia dar um tapa no meio da tua cara e fala, manda esse cara pra cá que ele já tá bêbado já. É surreal o que aconteceu com o Vasco ao longo de 20 anos. É a gente falar que o Flamengo nos próximos 20 anos vai viver esse cenário que eu acabei de narrar. E eu tenho certeza que em vocês que viveram o Vasco de verdade, é um desgosto desgraçado de você falar, cara, desculpa o termo, essa porra não é isso, o Vasco não é essa merda de brigar pra cair todo ano, não ganhar mais nada relevante. A gente vê como o Vasco, até em termos de mídia, tá ficando escanteado. Essa semana eu vou falar igual você, vou falar o milagre, mas não vou revelar o santo. Eu tive uma conversa importante com uma pessoa de televisão e eu falei, cara, hoje a gente tem um tamanho que a gente tem porque vocês acabaram não dando conta. A televisão mal fala do Vasco, que dirá um Bahia da vida. Não tem espaço na televisão. Aí ele até falou assim, pô, você pelo menos tá reconhecendo que a gente não tem condição de abraçar todos os clubes, é muito clube. Aí eu falei, pô, eu concordo com a tua fala até a página 2. Por quê? Eu até entendo por questão comercial, não dá pra falar do Sampaio Corrêa, não dá pra falar do Ituano, mas, cara, a gente tá falando do Vasco, que é a 5ª maior torcida do país. E o Vasco quase não tem espaço mais na televisão. Quando fala, ele é pra dar cacete. Aí ele me deu uma resposta que me fez pensar, mas me machucou um pouco. Não ele, mas a fala. Sobre a visão que as pessoas têm do Vasco. E você trabalhou na televisão há muitos anos. O Vasco pode até ter a 5ª torcida? Pode. Mas as próprias pesquisas apontam hoje que o 6º, 7º colocado já não tá tão longe. Então a 5ª? Ainda é. Mas a diferença não é tão grande. E, infelizmente, esportivamente, o Vasco sucumbiu. Então, se um Grêmio, se um Galo, que a distância talvez não é tão grande, tá num momento melhor, a gente vai falar desses clubes. Então, me machuca a forma como o Vasco é tratado. Então, eu queria ouvir de você, cara, que viveu tudo. Seja moleque com o Roberto, ou você literalmente ganhando tudo no Vasco. Como é que é olhar 20 anos pra frente e ver o Vasco na situação que o Vasco tá hoje, cara? Então, eu acho que tem... Não queria falar isso, mas é real. Acho que tem muita culpa do Dr. Eurico, assim, sinceramente. Porque ele foi fazendo um Vasco só dele, né? Porque o Vasco precisava crescer, acompanhar a evolução. A imprensa, cara, eu trabalhei durante anos na televisão, eu entendo. Eles lá também têm o lado comercial deles. E botar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, vende mais, dá mais audiência do que botar os outros times. Então, cada um vendo o seu lado. Aí eu vou falar de Vasco, né? O Vasco teve péssimas administrações nos últimos anos. O resultado de campo tem muito a ver com as administrações, né? E aí não acompanhou a evolução. O Vasco talvez tenha sido o último a ter um CT, porque o Vasco, o São Januário está lá, antigo. O Maracanã mudou, o Allianz Parque mudou, todos os estádios mudaram. O Vasco está lá. São Januário foi interditado essa semana por alguns dias. Porque a marquise da curva, ficou sabendo não? Não fiquei sabendo. Houve uma denúncia anônima que tinha risco de queda da marquise. E quem é que tem que fazer a manutenção disso? 777. É isso. Então o Vasco, ele por má administração, ele
Ele não acompanhou a evolução dos tempos. E, cara, antigamente, aqui, isso é real, tá? O jogador não recebia e o culpado era o jogador. Porque ele é mercenário, só pensa em dinheiro. Hoje não, a imprensa mudou. A imprensa acha que se o clube não paga, tem mais é que cair. Se o clube não paga, ele tem mais é que perder. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eles dão moral. Então isso mudou e o Vasco não acompanhou isso, sabe? E aí chegou num momento que tá difícil. Cara, pra mim o melhor exemplo é o Fluminense. O Mário Bittencourt é meu amigo pessoal. A administração dele é excelente. Eu não concordo com a contratação de A, de B, de C. Quando eu encontro com ele, que a gente toma uma cervejinha num churrasco, falo, porra, mas ele fala, não, cara, eu sei o que eu tô fazendo. É importante, às vezes não é importante no campo, mas é importante no dia a dia, sabe? Claro que ele acerta, ele erra, mas ele pega um time que tem uma torcida infinitamente menor, pega um time que tem uma arrecadação infinitamente menor do que a do Vasco, ainda é que esse ano, 2026, foi atípico. Campeão carioca, campeão da Libertadores, vendeu jogadores, aí a receita foi lá pra cima. Ele pega um time com tudo abaixo e faz o time muito melhor. Muito melhor. É o quê? Falta de administração. Mas ele teve 30 milhões de euros pelo André e não vendeu. O André é melhor do que o Peck? Ou é melhor? Melhor é. Ok, melhor é. Mas é pra valer mais? É pra valer o triplo? Um é volante, o outro é atacante. Então a gente vende mal. Sabe? Tem uma série de coisas. Paulinho podia ser vendido? Se o Vasco tem um time, me ajuda aí que eu não vou lembrar de todos eles. Mas se o Vasco tem um time só dos últimos... Revelações? Das últimas revelações dos últimos 5, 6, 8 anos. Paulinho, Thales Magno... O Evander que o Flamengo tá querendo comprar agora. Douglas Silva. Douglas Luiz. Assim não quer Douglas Silva. Tinha uns que eu ia falar, mas tu nem ia gostar. Não, pode falar. Não, o Souza, o Teixeira, mas já estão mais velhos. Não, esses foram vendidos lá atrás. Tá falando mais pra frente. Tô falando mais pra frente. Mas agora, recente. Teve o não, eu gosto, cara, não tenho nada contra os atletas, não, cara. Eu acho, assim, se o Vasco tivesse um time só com os jogadores que ele vendeu recentemente, vendeu barato, hein? Quase que deu. Né? Acabei esquecendo do... Tem o Thales Magno. Não, que foi pro Chelsea ano passado. O Andrei. Já pensou? Andrei, Marlon Gomes. Douglas Silva. Douglas Luiz. Alan, sei lá, Alan também já foi mais pra trás. Mas enfim, cara, o Vasco teria um timaço. E o Vasco sempre foi, cara, até o ano passado, acho que até o ano passado, ou até 2022, certeza. Os 3 maiores artilheiros da história do futebol brasileiro saíram da categoria do Vasco. Roberto, Romário e eu. Isso não pode ser desprezado, irmão. Quando que o Vasco tem um artilheiro? O Vasco nem consegue ter o artilheiro, porque ele vem de antes. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Claro. Então, assim, pelos interesses pessoais. Ninguém tá olhando o interesse do clube. Sabe? Então, para mim, isso é má administração. Enfim, e aí você vai perdendo espaço, cara. Vai perdendo espaço. Se o Vasco estivesse sendo campeão, ele teria o espaço. Se ele tivesse disputando os títulos, ele pode cobrar mais pela camisa. Se ele tem uma receita maior, ele pode contratar. Mas eu também não entendo agora. Agora é crítica a 777. Você fala em comprar um jogador de 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, como comprou o zagueiro, mas você não pode nem pensar em trazer o Scarpa. Eu não entendo. O João Vitor foi mais caro que o Scarpa foi pro Galo. Exatamente. Não é esse tipo de investimento. Mas é um investimento técnico. Se você traz o Scarpa, você vende o Ryan por 30 milhões de euros. Eu penso igualzinho você, mas a conta que eles fazem é esse jogador tem que me dar retorno técnico e financeiro. Só o técnico aí já complica. Eu concordo contigo. Tanto vamos pensar... Mas na primeira proposta, eles vendem para ter só o resultado financeiro. Tem isso também. Mas
Inclusive, em cima disso que você tá falando, no começo do ano foi aquele time mais novo, 26, 25 pra baixo, exceção do Jair ali, 28, teve um ou outro. Mas eu não entendo. Aí você compra o Jair por 18 milhões de reais. Eu não entendo, irmão. Eu não entendo. Reserva do Atlético Mineiro. Por que não trouxe por empréstimo? É onde as críticas no Paulo Brax e no Luiz Melo. Só que eles ficaram putinhos. Não pode nem falar que ele é feio. Tá entendendo, não? Ele deu uma entrevista esses dias aí, que é bizarra, né? Quem, o Paulo? O Paulo Brax. Esses dias ele disse que pegou a terra arrasada e deixou pavimentado. Fez o melhor trabalho da história. Pô, tá de sacanagem, mas... Enfim.